Brasil tem feito muitas palestras sobre temas importantes para a nação, entre eles a questão da dívida pública brasileira. Este mês fizemos vários debates com a presença da auditora fiscal, aposentada, economista, Maria Lúcia Fatorelli, que é especialista nessa área de auditoria e também da análise da dívida pública brasileira e de outros países. Essa matéria é de grande importância para o país, já que só os juros e amortizações da dívida pública brasileira afeta em muito o orçamento brasileiro e a vida dos cidadãos. No orçamento de 2010, essa questão do pagamento dos juros representou 44,93% do total do orçamento. E isso, retratado em números, representa 635 bilhões. Para a educação, nós apenas dedicamos 2,89% do orçamento e para a saúde 3,91%. Com esses dados, nós podemos retratar o impacto que a dívida pública brasileira afeta e traz consequências nefastas a toda a população brasileira. Os cidadãos têm uma saúde péssima e têm dificuldades enormes em relação à educação, porque o percentual do orçamento é muito reduzido e nós poderíamos, diante do valor do orçamento, ter números muito maiores para melhorar a qualidade de vida de toda a população brasileira. E por isso nós então estamos conclamando toda a população a discutir essa matéria, porque nós precisamos mudar o modelo econômico existente. Não podemos repassar 635 bilhões no ano para o pagamento dos juros e amortizações, enquanto que dedicamos muito pouco para outras áreas essenciais que trazem impacto à vida de todo o povo brasileiro. Conclamamos você a assistir e debater essa questão da dívida pública brasileira. Para a candidata, o pagamento da dívida do Brasil com o Fundo Monetário Internacional tornou o país realmente independente. A ruptura dessa tutela, e eu tenho certeza que para sempre, uma das maiores comemorações que o povo brasileiro pode ter. Porque ninguém respeita devedor. E o Brasil não é devedor. Hoje o Brasil é credor. Em 8 anos, pagou nada menos que 4 trilhões 763 bilhões. Para 20,5%. O que aconteceu a partir disso? Uma multiplicação da dívida por ela mesma. Não entrou dinheiro novo no Brasil e a dívida cresceu. E houve uma crise. Essas dívidas públicas e privadas foram transferidas a cargo do Banco Central. Poucos historiadores, inclusive, sabiam disso, porque nós estávamos na época da ditadura, ninguém tinha acesso a essas informações. A CPI descobriu o indício de ilegalidade, de nulidade, de uma das negociações mais importantes que ocorreram em 88, que toda informação que nós tínhamos é que essa informação, que essa negociação
aconteceu antes da promulgação da Constituição de 88, a CPI descobriu que não, que essa negociação terminou em Washington em novembro, dezembro. Vocês sabem que um contrato só se consuma depois que todas as partes assinam. É uma negociação nula. E sabe quanto foi essa negociação? Mais de 80 bilhões de dólares em 88. E depois disso, nos anos, aqui, 94, quando a gente vê outro pico da dívida externa, o que aconteceu? Essa dívida, sobre a qual pairavam indícios fortes de nulidade, foi transformada em títulos Brady, plano Brady. Tá? A dívida foi ressuscitada, transformada em títulos. E esses títulos serviram para comprar as nossas empresas no processo de privatização. O Fernando Henrique assumiu em 95, janeiro de 95, a dívida interna era 60 bilhões de reais. Agora, ela é de 2 trilhões e meio, apesar desses pagamentos aí, ó, de 6 trilhões e 800 bilhões em 16. O pagamento antecipado ao FMI, que todo mundo acredita que acabou com a nossa dívida, é apenas essa quedazinha no gráfico aqui, ó. Foi um pagamento de 15 bilhões de dólares, 15,5 bilhões de dólares em 2005. Foi um pagamento que financeiramente nem foi interessante para o Brasil, porque a dívida com o FMI financeiramente era uma dívida barata de 4% ao ano, e para pagá-la nós emitimos títulos da dívida interna, que na época estava a 19% ao ano. Então nós não pagamos a dívida apenas mudou de mãos e deixou de ser uma dívida de 4% para passar a ser uma dívida de 19%. A CPI descobriu, isso aqui é muito grave, gente, pagamento antecipado de título da dívida externa brasileira, que não tinha nem vencido, foi resgatado antecipadamente com pagamento de ágio. O que vocês fazem quando vocês pagam uma conta que ainda não foi vencida? Vocês pagam mais ou vocês pedem desconto? Senão, não tem sentido antecipar o pagamento. Pois o que o Brasil fez? Resgatou antecipadamente diversas séries de títulos com pagamento de ágio, que variou de operação em operação, mas em determinada operação chegou a atingir 66%. Porque o que explica uma dívida? O que justifica uma dívida? Por que o Estado é permitido ao Estado endividar? Porque o Estado tem um papel a cumprir. Então, se os recursos arrecadados por meio dos impostos não são suficientes, ele pode endividar porque ele tem um papel a cumprir, que é dar garantia de segurança, vida digna para o seu povo. Mas o que a dívida está sendo? A dívida está sendo um mecanismo em si mesmo, um mecanismo de acumulação do capital financeiro. Nós não encontramos contrapartida real, encontramos sim uma série de julgadas que, depois que vocês quiserem, a gente entra, mecanismos financeiros, conflito de interesse e falta de transparência. Somos a 7ª economia mundial com o PIB do ano passado. Nós temos a 10ª pior distribuição de renda, 13º no ranking dos direitos humanos. E por quê? Como que a dívida não é problema? Não é? Se pega quase 45% do orçamento, como que não é problema? E aí, nós vemos a explicação para a situação do nosso país. Por exemplo, para a educação, já que nós estamos numa universidade, 2,8%. A China, por exemplo, não é referência para muita coisa, mas a China destina 30% do seu orçamento para a educação. Tá? Para a saúde, 3,9% para tudo que ela arrecada para os estados e municípios.
Quanto que ela repassa para todos os entes da federação? Pouco mais de 9. E para a dívida, 45. O saneamento, 0,04%. É por isso que há poucos meses o IBGE divulgou. Mais da metade dos brasileiros não tem acesso ao saneamento básico. Gente, 7ª economia do mundo. Saneamento básico é o mínimo. Uma das primeiras coisas que ela fez, corte de 50 bilhões de reais em gastos sociais. Ao mesmo tempo, elevação da taxa Selic. De 19 de janeiro, já 2 de março, já 20 de abril, a Selic já chegou em 12%, quando o mundo inteiro está praticando taxas de juros próximas de 0. Por que a nossa tem que ser 12 e eles não sabem subir mais? Não estão contentes, não, são insaciáveis. Os juros já consomem, só os juros, já consomem mais de 1 bi por dia. De forma que no início do Plano Real, olha aqui como que estavam as despesas de educação e cultura, saúde e saneamento, pessoal, juros e amortizações da dívida e previdência. Está dando para ver as linhas? Olha o que aconteceu. Educação e cultura, saúde e saneamento quase estacionadas, né? Um crescimento só vegetativo. Pessoal também. Olha o que aconteceu com os gastos da dívida. E eu ainda não coloquei aqui os gastos de 2010, vai furar o teto ali. Tá? Nós estamos falando de um dos países mais ricos do mundo. Como que está a saúde pública no nosso país? Fila, morte sem atendimento, insuficiência de leitos, insuficiência de UTI, falta de médicos e outros profissionais de saúde. Por quê? Baixos salários, falta de condições de trabalho e de materiais. E a educação? Ausência de políticas educacionais efetivas, salários irrisórios para professores apesar da sobrecarga de trabalho, provocando muitas vezes queda de qualidade no ensino básico. Quanto ganha uma professora primária na rede pública? Muitas vezes menos do que uma empregada doméstica. Déficit habitacional de 8 milhões de moradias. Por isso que nós temos aí esses desastres, né? Mais as moradias inadequadas. 40 milhões de pobres e miseráveis, outro tanto. 10 milhões de famintos no país que é celeiro do mundo, que aqui não tem neve, aqui não tem inverno, a gente produz alimento o ano inteiro.